Gente, essa série seria interminável, né? Obviamente, porque esse assunto é o assunto. Nós estamos falando de algo que é o cerne da questão minha e sua. O cerne da questão, o âmago da questão minha e sua é a nossa forma de pensar. Ok? É a crença que nós estabelecemos para com a nossa vida, em relação à minha própria vida, em relação à vida de outros, em relação à minha jornada de trabalho e tudo que envolve família. Eu tenho que tomar um cuidado, e eu venho falando sobre isso, para eu não ficar agarrado, vou voltar a colocar aqui, que talvez algumas pessoas ainda não pegaram para pensar sobre isso, e a gente tem que pensar, eu não posso ficar agarrado nessa formatação que é tão somente o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, eu vou fazer, estabelecido pela minha própria cabeça. Por quê? Pastor, não é mais isso, porque nós fomos comprados. Eu não pertenço a mim. Jesus agora habita em mim, Ele é a palavra viva. Eu preciso agora colocar tudo isso e considerar diante da sua verdade. Eu boto na frente dessa verdade para que essa verdade ilumine se o que eu estou achando, pensando, ou quero, ou vou fazer, é verdadeiro em relação a Ele, em relação à verdade. Eu não posso mais ter uma forma de pensar afastada dele, num outro conteúdo. Eu penso dessa maneira, eu não quero saber o que a Bíblia tem a dizer. Vocês estão entendendo? Porque essa maneira natural do ser humano, ela acontece todos os dias, ela é muito rápida. É muito fácil eu tirar uma conclusão de uma situação que eu estou vivendo. E de um modo geral, nós nessa naturalidade, nessa forma natural de pensar, nós tiramos conclusões muito negativas. Você não faz ideia de como eu e você convivemos com tantos pensamentos negativos, que levam a outros negativos. É impressionante, porque nessa atmosfera é o inferno quem promove isso na mente do ser humano. É sempre uma mentalidade destrutiva, é sempre uma mentalidade de desvalor, é sempre uma mentalidade que eu não presto, é sempre uma mentalidade que eu sou sempre certo e os outros estão sempre errados. Ele vai formando esse caos nessa forma de pensar, e vai criando essa atmosfera para que eu ande sempre na dúvida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok, beleza, mas pastor, eu estou vivendo essa situação está me dizendo isso. É exatamente, a situação diz algo para você. E o céu? O que o céu tem a dizer? Eu não havia pensado nisso. Pois é. O que o céu, que é a sua palavra, a sua verdade, tem a dizer a respeito do momento que eu vivo? Agora sim, nós vamos começar a ver resultados na nossa vida. Porque eu preciso alinhar a minha forma de pensar à verdade dele. Se o inferno diz que eu sou um bagaço, o céu diz que ele me valorizou ao ponto de eu ser filho. Eu estou na casa do meu pai, eu estou no reino dele, o Espírito Santo vem morar em mim. Você não é pouca porcaria, não. Você está entendendo, gente? Não, mas eu sinto. Esse é o homem. Eu acho, eu penso, eu quero, eu vou fazer, eu sinto, tudo no eu. Então, uma vez que você se torna nova criatura, a verdade como palavra, que é Jesus, precisa crescer ao ponto de nós entendermos isso. Quer ver? Gálatas capítulo 2, abre a tua Bíblia, verso número 20. Paulo dá essa declaração: já não sou eu quem vivo. Peraí, pastor, eu não estou entendendo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em... Cristo é a palavra viva, gente. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Eu costumo dizer isso quando a gente dá aula na escola,
que você precisa plugar, olha para cá, plugar no 220, não é no 110. O 110 é natural. Então, a minha mente natural é 110. Mas o 220 é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua. Eu preciso permitir, em outras palavras, que Deus, que é o pensamento, Ele cresça em mim e em você. Olhem para cá, ao ponto de você fazer distinção entre esse pensamento está errado e esse está correto. Quero te convidar a você se inscrever, você também que me assiste, para nós fazermos essa jornada na Escola de Fé no dia 31. As inscrições estão abertas. Bora empacotar, vamos passar o dia aqui. E desde esse domingo e o próximo, com tudo isso que a gente está trazendo, estamos compondo aí sobre esse assunto. Pensar corretamente para vencer. Pensar corretamente não está no modo natural de andar sobre a face da terra e rapidinho os pensamentos vêm de uma maneira correta, não. O pensamento correto, perfeito, cheio de vida e saúde, é esse aqui, ó, é a palavra. Beleza? Então eu tenho que estar sempre alinhando, trazendo para cá, trazendo para cá. Diante daquilo que eu vou enfrentando, eu vou pegando a verdade e eu vou colocando e absorvendo a verdade dentro de mim, para ser a minha forma de pensar. Vocês estão entendendo? É assim que se cria mentalidade. Mentalidade do ser humano, ele vive pela crença que ele tem. Ele vai colocando aquilo para dentro e aquilo vai fazendo parte de quem a pessoa é. Né? São os militantes de todo tipo de ideologia que existe. Eu só quero te dizer que a única coisa que transforma o ser humano é ele, a palavra viva. Eu lembro no passado o pessoal falava, você vai para a igreja evangélica, estão fazendo lavagem cerebral em você. Disseram isso para mim. Era um convertido novo na faculdade de medicina e depois trabalhei minha jornada como médico durante muitos anos. Volta e meia alguém falava que os crentes fazem lavagem cerebral. Amém, porque essa lavagem cerebral é vida pura, né? Vida que te alimenta, que te dá prazer, que te levanta. O que mais? E faz com que você seja abençoado, porque você vai caminhando com Ele. Fala aí, quem é que não quer ser lavado assim? Então você vê, né, a mentalidade das pessoas, está sendo lavado cerebral. É isso mesmo, eu sou um ser espiritual pensante, você também. A única diferença, eu sou um ser espiritual vivo, porque Ele habita em mim. Eu estava morto, disse Paulo, né? E Ele te deu vida ali, estando você morto nos teus delitos e pecados. Você era um ser espiritual morto, vivo fisicamente, assim como o mundo inteiro está vivo fisicamente, mas morto. Mas agora Ele te deu vida. Uhul! Quem? Ele te deu vida, o que? Me deu mais vida bios? Não, deu Ele. Ele passou a viver em mim. Uau! É isso aí. Ele é a palavra viva. Então essa verdade, ela precisa fazer parte da minha composição de pensar, porque ela vai dentro de mim construindo a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vem para cá dia 31, tem muita coisa para eu conversar. Vai ser bom demais. Porque é dessa maneira que você garante, daqui para frente, nesses anos finais da Igreja do Senhor sobre a face da terra, uma condição, preste bem atenção no que eu vou falar, bem sóbria, de poder viver a verdade e vencer. Do jeito que está, se a verdade não prevalecer sobre a minha forma de pensar, não tem como nós vamos avançar, não tem como avançar e ver resultados do céu. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando nessa manhã? Lembra, eu tinha colocado essa frase aqui também, eu quero continuar fazendo você lembrar. Olha a importância dela. Existe uma inclinação contínua todos os dias, gente. Só de eu acordar, parece que o negócio já está ali na nossa cabeça. Eu já acordo de repente com um problema de ontem, com o medo de ontem, com uma situação que me falaram isso, ou me deram esse recado, ou diante desse ataque das trevas sobre uma enfermidade, é assim.
Então não tem como, eu falei no primeiro encontro, nós temos uma vida, simplesmente acordo, tomo banho, se tomo, não sei, tal. Aí me preparo, vou trabalhar e tal, volto, estou cansado, como, vou dormir e tal. E domingo eu apareço na igreja, não tem como. Não tem como. Temos que acordar e ligar o homem interior, se preparando para o combate do tipo de pensamento que está querendo ganhar espaço e pulando na nossa cabeça para que a gente receba. Cara, vamos ter que fazer um combate nisso aí. Nós temos que levar todos os dias, a forma que eu estou pensando é correta, é de acordo com a verdade, porque a verdade é um farol que ilumina, ela é que verdadeiramente te dá, e a mim também, discernimento, para perceber esse pensamento é destrutivo, vai acabar comigo, ou esse pensamento é verdadeiro. Esse aqui me abençoa, esse gera algo em mim, uma alegria, um prazer, um ânimo, esse aqui me levanta, esse aqui me encoraja. Esse outro aqui, que está nessa atmosfera desse mundo, só põe as pessoas para o buraco, gente. Só está aumentando a doença mental. A saúde mental está piorando. As pessoas estão mais dependentes de remédios, para se tranquilizarem. E isso entra no nosso mundo também, porque não aprenderam ainda a serem revestidos de uma verdade, botar para dentro que gera descanso. Descanso interno é o que nós precisamos, gente. Descanso na nossa forma de pensar. Não, eu vou sair de férias, eu vou para a Europa, pastor Hélio, vai ser uma maravilha, mas se você for com a sua mente completamente lotada de problemas e ansiedades, preocupações, você não vai aproveitar nada. Vai voltar mais cansado. Porque o que gera verdadeiro descanso é o que eu tenho colocado para dentro na minha forma de pensar. Se todo dia eu me renovo com a verdade que Deus está comigo, e Ele me fortalece, e o Senhor é aquele que sustenta a minha vida e me ajuda, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, está escrito. Cara, não tem como. Você está trocando e você está empurrando a forma meramente humana, essa inclinação natural de dar uma resposta para tudo que eu estou enfrentando, e geralmente é negativa, né? Já vem mandando e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, uma tendência que eu e você, a gente tem que cortar, de acreditar que os nossos pensamentos, a maneira humana de pensar, e tem muita influência das trevas, sem a gente perceber, elas são seguras o suficiente para me dirigir. Não dá certo. Pastor Hélio, eu já sei o que eu vou fazer. Eu só vou perguntar, esse já sei o que eu vou fazer? Está revestido de uma verdade? Está debaixo de uma direção da verdade? Pastor, eu não sei não, mas eu quero. Então é perigoso, não vai dar certo. Eu não sei se você está entendendo nessa manhã, você que me assiste, você não pertence a você mais. Essa maneira meramente humana, se não for controlada de pensar, ela me levará para o prejuízo, para a destruição. Assim está acontecendo, gente. Ninguém tem o prazer de ver a sua vida sendo destruída, mas as decisões e escolhas que as pessoas tomam levam para a destruição, porque são baseadas em mero pensamento humano, de justificativa, né? De posicionamentos que se decepcionam com pessoas, ressentimentos, mágoas, uma opção de coisa. Isso aí faz parte da nossa vida todo dia. E a gente vai fazendo escolhas, tomando decisões. Não aguento mais. Não é dessa maneira que nós caminhamos. Aliás, um dos recados de Deus como verdade para nós, e que Deus nos chama, é ser pessoas perseverantes. Uau, ninguém dá amém, só faz assim. Tiago 5, verso 11 diz assim: eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes. Eu quero resultado amanhã. Eu preciso amanhã, pastor Hélio, o negócio que tem que ser resolvido é... Eu não aguento. A gente fala isso, eu não aguento. Mas ele fala assim, você aguenta.
Você entende? Então eu tomo decisões e faço escolhas que têm que estar baseadas no pensamento de Deus, porque isso aí, cara, não é a segurança da tua vida. Não, pastor, mas eu sou formado, eu tenho experiência disso, aquilo outro. Gente, legal, isso é importante para a nossa jornada aqui, mas em termos de você fazer uma caminhada, eu e você, nós estamos fazendo uma caminhada com Deus para ser bem-sucedido, tão somente você depende do que Deus tem a dizer. Olha aí, Josué, coloca a verdade diante de você, assim como Moisés escreveu, que você fique com ela e todo dia você se renove nela, para que você tome o cuidado de fazer, de escolher o que está escrito. Então, aí vem o então, a tua jornada será bem-sucedida. Uau! Quem está entendendo isso? Muito interessante, não é? Isso aqui, de um modo geral, não é ensinado. Gente, como eu falei para você no início da nossa reunião, o cerne da minha vida é essa máquina cerebral chamada pensamento. É o meu conjunto de crença, a minha crença, o conjunto de crença que envolve como eu vivo, relacionamentos, uma opção de coisas. Esse conjunto, ele é completamente imerso pela verdade, ou eu estou muito no meu, aqui na minha maneira, e eu quero resultados do céu sem a mentalidade do céu. Bom, mas pastor Hélio, a Bíblia diz que eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. É verdade. Então, se eu estou no reino, a mentalidade do reino é que precisa vigorar na minha vida. E isso, gente, quero dizer para vocês com o maior carinho, eu amo a igreja do Senhor, esse é o meu chamado. Isso não vai acontecer se eu não fizer da minha jornada um processo ativo de colocar para dentro o que a verdade tem a dizer. E não estou falando de um domingo, no outro pode ser que eu venha. Não estou falando disso. Não estou falando de ser evangélico. Não estou falando nada disso. Nome de igreja. Eu estou falando da tua jornada com Ele. Da renovação necessária que eu e você precisamos ter com a verdade, para que mantenha a certeza no meu coração. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção. Eu estou convicto, mesmo? De quê? De fatos que não se veem ainda, né? Mas é verdadeiro, é a palavra. É dessa maneira que eu e você temos que andar. Porque senão, gente, o que mais acontece ao acordar são as dúvidas que vêm na minha cabeça. Dúvidas se Deus é bom. Aí o inferno começa a levantar. Será que Deus é bom mesmo? Você está enfrentando isso, Você está aí nessa dificuldade hoje, aí, essa situação, de repente perdeu o emprego, então, então, será que Deus é bom? E o inferno vem. É bom mesmo? E as dúvidas, se não há uma troca e uma renovação na minha forma de pensar, o inferno vai fazendo com que as dúvidas cresçam, de tal maneira que daqui a pouquinho eu estou pronto para abandonar a minha fé. Aí já começa a dizer, será que Deus é poderoso mesmo? Eu estou enfrentando isso, aquilo outro. Eu falei no primeiro encontro algo que eu vou te falar, hein? As dúvidas vão crescendo tanto na vida do ser humano, que daqui a pouco eu estou duvidando se eu sou homem mesmo. Esse é o processo. É um processo no cerne da questão. O inferno sabe como vim destruir a vida do ser humano. Eu vou fazer ele pensar o que eu quero. E ninguém vê. Não tem um demônio me agarrando na gravata, não assim, e te levando para aquela porta. Não tem. Não tem. Não, me larga, me larga, me larga. O que está acontecendo com ele? Não tem ninguém agarrando ele, está dizendo me larga? E é verdade. Eu saio daqui, vou para minha casa e tal, mas nesse ambiente de acordar, aí vem os pensamentos. Os mais variados pensamentos. E a maior parte deles, bem afastados da verdade. Só pensamentos que são agradáveis a mim,
que justificam muito das minhas atitudes, comportamentos e tal, mas não são verdadeiros. A minha base é a base daquilo que eu acordo. Eu nem estou percebendo que eu estou pensando como o inferno quer que eu pense. Pum, foi na cara do inferno. Entende? Não precisa fazer nada. O mundo jaz no maligno, completamente sepultado numa forma de pensar destrutiva. De lá nós fomos libertos. Que alguém diga aleluia aí. Ok, então beleza, agora eu preciso, por um processo ativo, garantir a maneira do céu pensar. Tem combate nisso sim. Eu não posso acordar e viver a semana inteira pensando o que vem na minha cabeça, sentindo o que eu sinto, porque todo sentimento, ele está atrelado a uma forma de pensar. Se eu mando uma frase aqui, um pensamento agradável, isso gera alegria no teu coração. Se eu mando um pensamento destrutivo ou triste, você vai ficar triste. O sentimento é esse. Então, o sentimento, ele não está desassociado da forma de pensar. Se eu penso da maneira correta, eu sou alimentado com alegria, prazer, ânimo que vem do céu. Diga aleluia. Mas do lado de fora, pastor, vou te falar. Pois é, mas seu coração está tranquilo. Seu coração está em paz. Você tem se alimentado da certeza. A fé vem pelo ouvir e ouvir as notícias da internet. Os fake news. Porque hoje virou a fonte de alimentação do ser humano, a internet. Então eu preciso garantir algo. Não estou falando de mim, é de você também, porque é assim que a gente vive, gente. O mesmo aparelho que eu tenho, você também tem. Essa é a cultura de hoje, uma cultura que está afastando cada vez mais o ser humano de parar para meditar na verdade, pensar, de ler um verso e pensar, pedir o Espírito Santo para falar. Não é mais esse processo. O processo é muito rápido. E a imagem muitas vezes fala mais alto do que palavras. Imagem registra muito mais do que palavras. Sabiam disso? Eu estou conversando com vocês, gente, porque aqui nós estamos conversando do cerne da tua vida. Para onde você vai e eu também? Faço uma pergunta para você. Para onde? Daqui a 10 anos, como é que você vai estar? Não sei não, pastor. Eita. Se isso gera uma preocupação ao ponto de gerar medo em você, tem alguma coisa errada. Porque olha só, eu estou em Cristo Jesus, você também. Se eu cair aqui agora, pode me sepultar, mas eu fui para casa. Mas minha hora não chegou ainda. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos aqui para servir a Ele. Então, quem serve como embaixador do reino, tem a mentalidade do reino, tem a proposta do reino, tem a legislação do reino para poder servir. E onde é que está essa legislação? No livro que eu carrego. Muita gente carrega esse livro, mas não dá testemunho desse livro na vida dele. Então, eu carrego o nome, eu sou evangélico, eu estou na igreja, carrego uma Bíblia. Pode ser religião isso, hein? Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, não estão? Eu estou falando sobre cerne. Sobre algo que você e eu precisamos nos alimentar. A palavra certa é essa. Alimentar. Das verdades. Eu sou um ser espiritual vivo que preciso me alimentar. Você também. Não tem como ser algo que pode ser enquadrado em religião e eu estar domingo na igreja para voltar, talvez sim, talvez não, no outro domingo. Ou como está acontecendo, número de pessoas desigrejadas porque não acreditam mais na igreja. Não acreditam em pastor, não acreditam mais nada, porque estão decepcionados, deviam se decepcionar consigo mesmo. Porque todo mundo aqui é falho, eu também. A possibilidade de nós nos decepcionarmos uns com os outros é altíssima.
Então, realmente, eu sigo a Deus, eu ando com Deus ou eu sou religioso? Hoje, vendo pessoas que estão fora, se desviaram da fé, um dia se encontraram com Jesus mesmo. Mas é interessante ver exemplos de pessoas que se encontraram com Jesus e o abandonaram. Então, daqui a 10 anos eu sou mais um a abandonar Jesus? Quero te falar, a resposta não está daqui a 10 anos. A resposta está hoje. Pergunta é, o que eu e você estamos fazendo para nos alimentar da verdade? Ao ponto de sustentar isso de maneira diária para daqui a 10 anos eu estar ainda nos caminhos de Deus, caminhando com Ele, com toda a dificuldade do mundo, continuo andando com Ele. Alguém está dizendo? E não tem nada a ver com ser pastor não, hein? E tem um bocado de pastor desviado aí. Não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com posição, se é que existe isso. Né? Todos nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos. Servimos a Ele até o final. Vocês estão entendendo, gente? Esse nosso bate-papo é super importante. A gente vai, no próximo domingo, tem coisas para mostrar aqui. E no dia 31 a gente vai conversar mais. Porque isso aí, se não for um assunto resolvido dentro de mim e de você, é uma luta, pastor, mas é uma luta, né? Eu já acordo, tá aquele negócio pensando ali, você para com isso agora. Não, meu Senhor diz lá, o Senhor é o meu ajudador, é Ele quem sustenta a minha vida, amém. Ele começa a se renovar e tomar decisões com base no que está escrito. Aí eu não estou sozinho, eu não estou largado, eu não estou abandonado, Ele está comigo, a tua palavra diz, e Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fora isso, a força de declarar a verdade, porque você se alimenta daquilo que você declara. Oi, pastor, mas então eu combato todo dia, né? Tem que ficar lá declarando, tem que lutar, daqui a pouco eu estou, sai. Não, calma, você não é maluco, calma. E muitas vezes, por uma força de determinados tipos de pensamento, você tem que repreender o capeta mesmo. Que vem querendo ali, né, oprimir a tua forma de pensar e aquilo ali te gera intranquilidade, insegurança, medo. Repreende em nome de Jesus. É claro, vai num canto, para ninguém é um maluco ali. E aí usa a sabedoria de Deus. Né? Vocês estão entendendo? Então, preste bem atenção. Em Efésios capítulo 2, Paulo falando da nossa antiga maneira de pensar, todos nós, eu botei nessa versão, na Bíblia Viva, nós costumávamos ser tais quais eles são hoje. Não somos melhores do que ninguém, mas o mundo está perdido. O mundo está na morte espiritual, mas de lá nós saímos, que alguém diga aleluia. Ok, manifestando pelas nossas vidas, o que a gente manifestava? O mal que havia dentro de nós, fazendo todas as coisas ruins, para as quais as nossas paixões e os nossos o quê? Uau! Não me pergunte, gente, mas é acordar e já vem um mau pensamento. Quando não te perturba dormindo. Ninguém nunca teve pesadelo aqui, não. Quem nunca teve pesadelo, levante a sua mão. Porque é de Marte. Lá não tem demônio, então lá não... Está vendo? Só eu pensava que só eu tinha pesadelo. Às vezes, se você tiver muita intensidade de pesadelo, repreende o capeta quando você for dormir. Jesus, me cobre com teu sangue. Cobre o meu sono agora com teu sangue. Maus pensamentos. Pudessem nos arrastar, Paulo, no capítulo 4, pulando para o verso 18, ainda falando da nossa antiga maneira de viver como velha criatura, morta espiritualmente. Seus corações fechados estão cheios de trevas. É isso. Coração fechado, que não quer saber da verdade. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam o quê? Eu botei em vermelho ali, o quê? Fecharam a sua mente. No dia 31 eu quero falar um pouquinho sobre o valor que você dá à verdade. Sobre que tipo de valor, que é algo que você abre. Que, se você valoriza a verdade, a palavra,
Se você presta atenção, filho meu, atenta para as minhas palavras. Peraí, como é que eu sou? Eu sou um cara focado que a verdade realmente é tudo para mim? Porque na medida do meu foco para com Deus, da minha avidez, da minha fome, da minha necessidade, do meu coração puxa, clama, é nessa medida que o céu vai operar na minha vida. Eu vou te provar isso. É por isso que a parábola do semeador, a coisa mais importante da parábola do semeador é ouvir. Mas ouvir, todo mundo ouve, mas espera aí. Você está ouvindo com que tipo de coração? Você está ouvindo com o seu espírito ávido por aquilo? Tem fome? Tem prazer? Quer saber? Tem foco nisso? Tem paixão nisso? Eu tive uma experiência pessoal de estar num lugar na minha juventude com uma outra pessoa, ouvindo uma verdade, aquela verdade entrando tanto no meu coração, me lembro disso como se fosse ontem. Estava muito quente aquele tal do ar livre. Alguém já ouviu falar em ar livre aí? Isso é da minha época, lá das décadas de... Naquele ar livre quente, estava eu, cara, ouvindo aquela palavra, me lavando por dentro, chorando, lavando a minha alma, uma delícia. Quem estava do meu lado me cutucou e falou, para de chorar. Não é possível. Eu estou ouvindo algo que me está lavando. A outra está ouvindo algo, bateu na porta, para fora. A mesma palavra que Jesus falou, na minha terra que não pude fazer muitos milagres, não. Por causa da incredulidade. Não deram crédito àquilo que estavam ouvindo. Qual o tamanho do meu crédito que eu dou à palavra? Vou gastar tempo aqui no sábado falando um pouquinho sobre isso. Qual a importância que eu dou em ouvir a verdade? De repente eu venho para a igreja, pastor, hoje, mais rápido aí, essa palavra, já passou meia hora, pastor. Estou disposto a gastar um dia inteiro para ouvir a verdade? É o meu prazer? Porque é nessa medida da abertura que eu dou para ele, valorização à verdade, e será a medida da virtude que virá para o meu coração. Vocês estão entendendo isso? Estou falando de coisas hoje, gente, que meu coração dá vontade de chorar, porque isso não é mais ensinado isso. Como se falar a palavra de Deus fosse algo que para todo mundo estivesse recebendo, mas as pessoas às vezes não recebem, porque elas não sabem o tamanho do bloqueio que está dentro do coração delas. A palavra, ela sai da boca. As palavras que saem da minha boca, Isaías 55, 11. Não voltarão para mim vazia, mas fará o propósito pelo qual ela foi designada. Se achar um coração que crê. Vocês estão entendendo isso? É legal. Aí o que acontece? E essa é a estratégia do inferno. Quero falar isso abertamente. O inferno, bom, se essa palavra muda a vida do ser humano, eu vou quebrar a integridade daquele ou daquela que anuncia essa palavra. Aí a pessoa olha, o sujeito ou a sujeita, já acabou com a palavra. Porque se você rejeita aquele que anuncia a verdade, você já rejeitou a palavra. Eu nunca vi a palavra dessa igreja sair da parede. Uau! Olha, a parede está falando. Mas Deus sempre usará quem? Pessoas. E o nível de decepção com pessoas só aumenta. Mateus capítulo 24. Então, o receber a verdade está cada vez pior. Safado, aquele diácono, eu lembro. Aquele pastor me fez isso, aquilo outro.
Pronto, aí ele vai olhar para cada pastor que sair por aí e tal. Quando ele vai, você é pastor? Sei não. Porque isso é natural. Está dentro do natural. A obra que o inferno faz para ir quebrando a verdade, quebrar aquele que anuncia a verdade. Vocês estão entendendo? Tudo no ouvir. Você hoje está ouvindo algo que muda a tua vida para sempre. Ou não. Naquele dia eu ouvi algo que mudou a minha vida para sempre. Bendito ar livre e quente, suave igual um condenado. Mas mudou a minha vida. Você entende isso que eu estou falando? Então, next week, nós vamos conversar mais. Vamos embora ficar de pé.